o assunto dessa série de sermões são as 9 marcas de uma igreja saudável. E o assunto hoje perpassa a correta compreensão do Evangelho. Certo, queridos? A correta compreensão do Evangelho, não se engane, é uma das questões mais fundamentais de toda a vida cristã. A correta compreensão do que é o Evangelho. Nós falamos semana passada sobre a importância de a igreja ter uma teologia bíblica. Tratamos desse assunto num sermão relacionado a esse assunto. E hoje, dentro do campo da teologia, do que a igreja entende a respeito de Deus, dentro do campo da teologia, do como nós entendemos o nosso relacionamento com Deus, isso tudo é teologia, viu, queridos? Como nós entendemos Deus, como nós entendemos o nosso relacionamento com Deus, isso é teologia. O centro da nossa teologia, o núcleo da nossa compreensão de fé, está na compreensão do que é o Evangelho. O que é o Evangelho? Se eu perguntar para você, você consegue me responder? O que é o Evangelho? Eu te dou 1 minuto para você me responder. Você consegue me responder? Brevemente, sucintamente, concisamente, intensamente. O que é o Evangelho? E não se engane, queridos. Sempre que a gente olha para a história da igreja e percebe desvios na igreja, esses desvios estão relacionados especialmente à igreja faltar com o que é nuclear, com o que é mais importante. E explicitamente o Evangelho está sempre nos desvios da igreja. Olhe para a história da igreja. Todo desvio da igreja está baseado no desviar-se do Evangelho. Olhe para os nossos dias, queridos. Quando nós vemos muitas pregações em nome de Jesus que não tem nada a ver com o Evangelho. Perguntar sobre o Evangelho é perguntar sobre o que realmente importa na nossa fé. O Evangelho não é só o início da nossa fé. O Evangelho é o assunto que perpassa todo mais da nossa vida cristã. Alguém já disse que a Bíblia ela se inicia nos primeiros capítulos mostrando como o homem afastou-se de Deus, e nos últimos capítulos ela nos mostra como Deus restaurará todas as coisas, e o que está entre os primeiros capítulos e os últimos capítulos, tudo isto é Evangelho. É como Deus, então, Ele próprio, Ele traça uma rota para nos trazer desse estado de morte e destruição do pecado, para nos levar de volta para si. Isto é o Evangelho, entende? Bom, Max Lucado, num dos seus livros, E o Seu Nome é Salvador, ele conta num determinado episódio, que alguém chegou para ele e disse assim: olha, eu quero saber o que realmente importa. Não me venha falar de filosofias, não me venha falar de teologias, não me venha falar da história da igreja, não me venha falar de coral, não me venha falar, eu quero saber o que importa, para que existe a igreja? O que é realmente que importa na vida cristã? Qual é o assunto nuclear? E aí ele conta neste livro que ele ficou sem respostas quando alguém lhe fez essa pergunta a primeira vez, e depois, pensando, meditando, ele conseguiu entender que o assunto central está ligado ao Evangelho. Eu pergunto para você, para que existimos como igreja? Qual é a mensagem da igreja? A mensagem da igreja é sobre a vitória, como nós alcançaremos vitória. A mensagem da igreja é sobre como ser feliz. Para que nós nos reunimos aqui, queridos? Nos reunimos para entender sobre como alcançar prosperidade? Ou nós nos reunimos para aprender o exemplo de Jesus e imitar o exemplo de Jesus? É para isso que nós nos reunimos? É isso que realmente importa? Imitarmos o exemplo de Jesus? Esse é o núcleo de todas as coisas? Ou seria sobre um meio de nós conseguirmos a nossa salvação? Um meio de nós angariarmos a nossa salvação, construirmos a nossa salvação? Não é sobre nada disso. O motivo pelo qual nós nos reunimos é o Evangelho, é sobre o Evangelho. E aí, feita a pergunta, então, já que é sobre o Evangelho, e já que existe essa pergunta que levanta, então, o que é o Evangelho, eu quero olhar com você
para um texto da Escritura, diante do qual nós buscaremos resposta para esta pergunta: o que é o Evangelho? O texto é Marcos, capítulo de número 16, versos 15 e 16. Deixe sua Bíblia aberta aí em Marcos, e mesmo que nós eventualmente saltemos de um texto para outro, nós vamos fazer isso, vou citar outros textos bíblicos, mantenha a sua Bíblia marcada nesse texto, porque nós voltaremos a ele, tá? Aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versos 15 e 16, nós temos um episódio no qual o Senhor Jesus, por ocasião dos seus últimos momentos com os seus discípulos, ele lhes dá uma ordem, nós chamamos essa ordem inclusive de grande comissão, né? O momento em que Jesus comissiona os discípulos a cumprirem a missão. E nesta ordem está a resposta para a nossa pergunta: o que é o Evangelho? A palavra de Deus nos diz assim: e Jesus disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas, disse Jesus. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Você fala: pastor, mas aqui não tem a resposta, aqui fala da palavra Evangelho, mas não tem a resposta. Tudo bem, vamos juntos aqui, espero que até o final a gente consiga chegar à resposta, né? Ok? E como é que nós vamos trabalhar isso aqui? Eu vou dando a resposta de modo cumulativo e gradativo. Eu vou construindo uma sentença após a outra e a gente vai chegando à compreensão do que é o Evangelho. Mas segure aqui. Já estamos diante desse texto, estamos diante desta palavra de Jesus aos discípulos, e eu quero reportar a você uma história que aconteceu em 490 a.C. Preste atenção, ouça bem essa história, porque a palavra que nós temos aqui, Evangelho, é uma palavra que vem do grego Evangelion, e é uma palavra que tem uma certa carga de significado que a gente precisa ir lá para aquele tempo, lá para aquele momento histórico, para a gente entender um pouco do significado que está incrustado aqui nesse texto que Jesus, nessas palavras que Jesus diz aos discípulos. Então preste atenção. Essa palavra Evangelion é uma palavra cuja tradução literal seria difícil a gente conseguir fazer, porque ela está cheia de uma carga de significados, de contexto, e uma carga de significados do contexto histórico, quando ela do momento e dos episódios históricos em que ela é utilizada, e ela tem sobre si uma certa utilização muito típica. Por exemplo, quando se usava essa expressão Evangelion, se a gente for tentar traduzir literalmente, seria algo próximo de uma boa notícia, uma notícia espetacular, uma notícia extraordinária, uma notícia espantosa, uma notícia no sentido de notícia de jornal, uma notícia de que se tem de algo que se pode ser provado no tempo e na história. Então, Evangelho literalmente seria uma notícia dada a respeito de um acontecimento, uma notícia veraz e uma notícia que traz uma grande repercussão. Estão comigo? Estamos juntos? Uma notícia veraz, uma notícia de um fato histórico que traz uma grande repercussão na vida daqueles que são objetos dessa notícia, que recebem essa notícia. Isso é literalmente Evangelho, por isso que é difícil traduzir isso aqui. Se eu falar só boa nova, perde um pouco do significado. Se eu disser só que é uma notícia, perde um pouco da carga. Essa expressão, inclusive, ela era utilizada especialmente quando, por exemplo, os reis precisavam dar ao seu povo notícia de algo extraordinário que aconteceu. E naquele tempo não tinha Twitter, né? O cara não podia entrar no Twitter e tweetar para todo mundo da nação saber, como hoje em dia acontece. Começamos essa moda com o Trump e agora no nosso país temos o Bolsonaro dando notícias em todo tempo por meio do Twitter. Como não tinha Twitter, era necessário que o imperador, o governador, valesse-se de meios a fim de que as notícias oficiais, as notícias importantes para a vida do povo chegassem ao conhecimento do povo. E essa notícia é chamada de Evangelion, Evangelho, certo?
beleza? Tem um episódio histórico que nos ajuda a assimilar mais facilmente esse conceito à luz desse episódio. O episódio histórico é a Batalha de Maratona. E eu vou fazer menção, vou contar para você essa Batalha de Maratona, o que foi isto, e vou fazer menção dela à medida que nós formos perpassando o texto. Mas eu preciso contar essa história até para que você já tenha uma ambientação do conceito de evangelho. Então preste atenção. Em 490 a.C., os persas começaram assaltos às cidades gregas. E em 490, a cidade de Atenas ia ser a próxima vítima do assalto persa. Um exército persa estava se levantando contra a cidade de Atenas. O general Milcíades, ele, sabendo do contingente do exército persa, ele percebeu que precisava pedir ajuda. O contingente militar que ele tinha não conseguiria bater os persas. Ele tinha aproximadamente de 10 a 15 mil soldados e se faziam contas de que os soldados persas eram de 15 a 30 mil. Olha que diferença, de 10 a 15 para 15 a 30. Então ele envia Fidípedes, um dos seus soldados, a correr à cidade grega de Esparta para pedir socorro. Aproximadamente era a distância de 100 quilômetros entre Atenas e Esparta. E Fidípedes corre um dia, 200 quilômetros, indo até a cidade de Esparta pedir socorro, a fim de que eles se juntassem à cidade-estado Atenas para combater os persas. Os espartanos disseram que entrariam na guerra, só que apenas 6 dias depois, em razão das festas religiosas. Eles não quebrariam as festas religiosas. Então Fidípedes volta e avisa Milcíades: esses caras não vão conosco não, nós estamos sós. Se a gente esperar 6 dias, pode ser que a gente pereça. Então Milcíades anima o seu contingente, o seu pequeno exército, e vai à guerra. E óbvio, a cidade ficou empolvorosa, a cidade ficou assustada, porque sabia que não tinha condições de bater o exército persa. A cidade ficou aguardando o pior, e não apenas aguardando o pior. Obviamente que perdendo a batalha, o que os cidadãos que ficaram na cidade, as mulheres, as crianças, os inválidos, poderiam esperar é que os persas viessem e acabassem de destruir o resto da cidade, porque a cidade não havia se rendido, queimasse as plantações, queimasse as casas. Eles estavam aguardando o pior, o terror. Contudo, na batalha, de uma forma extraordinária, os gregos conseguiram bater os persas. Os atenienses, com um contingente de 1 para 2, conseguiram vencer os persas. E, tão rápido quanto venceram a guerra, Milcíades ordenou a Fidípedes que voltasse correndo. Pense bem, ele já havia corrido 200 quilômetros em um dia. Havia caminhado mais 45, 42 quilômetros, havia guerreado até o fim e o batimento dos persas, e teve de voltar correndo desesperado até a cidade de Atenas, a fim de acalmar o povo, trazendo o Evangelion, a boa nova, que o general Milcíades estava dando ao povo. E ele chega, a história conta que ele chega à cidade e grita: atenienses, alegrem-se, nós vencemos. E ele cai morto. Essa palavra de Fidípedes: atenienses, alegrem-se, nós vencemos. Isto é Evangelion, isto é Evangelho. É uma mensagem que conta de um feito que muda a história e reconfigura a vida do povo. Aquelas mulheres que de repente já estavam pensando, não sei, em suicidar-se, em matar os próprios filhos, a fim de que os filhos não sofressem as barbaridades dos persas, em queimar os campos, em fugir, agora, diante dessa mensagem, ouviram o Evangelho. A mensagem de que a guerra havia sido vencida e de que agora eles poderiam descansar em paz. Correto? Entendido? Isto é Evangelho. Bom, olhemos então para o capítulo 16, versos 15 e 16. À luz dessa história, você já conhece um pouco do panorama, do significado do que vem a ser Evangelho, e esse texto nos ajuda a discernirmos o que vem a ser então o Evangelho de Cristo, que é o centro da mensagem da igreja.
Bom, a primeira coisa que quero lhes dizer é que o Evangelho é a mensagem de Deus. O Evangelho é a mensagem de Deus. O texto que nós lemos diz-nos assim: o Senhor Jesus disse-lhes. O Senhor Jesus fala aos discípulos. O Senhor Jesus é Ele próprio quem diz aos discípulos o que eles deveriam dizer. Quando não apenas em respeito ao conceito de evangelho, que é a mensagem de alguém que tem poder e autoridade para dar ao povo uma nova que pode ressignificar a vida, nós vemos nesse texto que é o próprio Senhor Jesus que ordena a mensagem aos discípulos. É Deus, Jesus que é Deus, o Filho encarnado, Deus no meio de nós, vem ao nosso meio para nos dar uma mensagem. Deus nos dá uma mensagem. Jesus disse, logo, se Jesus disse, quem disse foi Deus. No capítulo 1, verso 1 desse mesmo evangelho sobre o qual nós estamos apreciando. Capítulo 1, verso 1 de Marcos. Esse verso abre o evangelho com a seguinte expressão: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Essa expressão Filho de Deus quer dizer que Jesus, ele tem a mesma natureza de Deus. Se o evangelho é a mensagem de uma autoridade ao povo, a fim de dar ao povo o conhecimento de uma nova, que muda radicalmente a vida do povo, o Evangelho de Jesus Cristo não é a mensagem de um rei, nem de um imperador, a respeito de uma nova que muda significativamente a vida do povo. Não. O Evangelho de Jesus é a mensagem de Deus a seu povo. É a mensagem de Deus. Quando nós olhamos Romanos, no capítulo 1, verso 1, nós temos uma palavra do apóstolo Paulo, na qual ele próprio nos diz que ele foi comissionado por Deus para pregar o evangelho de Deus. Ele diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Preste atenção, queridos. Naquela história que nós lemos, daquela história que fiz menção, é o general Messíades que dá a nova ao povo. No Evangelho de Cristo, temos Deus enviando uma nova aos homens. Deus enviando uma mensagem aos homens. A mensagem. A questão mais importante que Deus tem de tratar com todos os homens. A questão mais fundamental. Deus tem uma mensagem aos homens. E esta mensagem aos homens que Deus tem é o Evangelho. A primeira coisa importante de entendermos então a respeito ao Evangelho é que o Evangelho é a mensagem de Deus, queridos. É uma mensagem que vem de Deus. Interessante que, se observarmos, por exemplo, a dinâmica dos atenienses com os persas, enfim, imagine o que teria sido de uma mulher que desprezasse a mensagem de Milcíades e que estava a ponto de, por exemplo, tirar a sua vida e a vida de seus filhos. Se ela ignorasse que aquela mensagem de fato fora daquele que era o general, aquele que estava no controle de toda aquela situação de guerra, o que seria daquela mulher, queridos? Imagine uma situação como essa. Imagine uma cidadã ateniense que desprezasse a mensagem de Milcíades e ela, por desespero, estivesse próximo de tirar a própria vida e a vida de seus filhos, por exemplo. Que gravidade pode não haver em nós desprezarmos a mensagem de Deus, queridos? A mensagem do Senhor, a mensagem de Deus para as nossas vidas. Primeira questão importantíssima é essa. A igreja, nós como igreja, você enquanto
povo de Deus, você tem uma mensagem de Deus que é a mensagem mais importante para a sua vida. Você tem uma mensagem de Deus que é a mensagem que você deve compartilhar com aqueles que estão debaixo deste mesmo governo soberano de Deus e precisam saber qual é esta nova que Deus tem a comunicar-lhes. Então, em primeiro lugar, o Evangelho é a mensagem de Deus. Ok? Certo? Bom, continuemos completando essa frase então. O Evangelho é a mensagem de Deus dada à igreja para proclamação. Já entendemos que o Evangelho é a mensagem de Deus. Eu quero incrementar essa frase essa sentença dizendo que o Evangelho é a mensagem de Deus dada à igreja para proclamação. Aqui, no verso de número 15, do capítulo 16, nós temos o Senhor dizendo o seguinte. Ele diz: vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Semelhante ao Evangelho de Mateus, eu já ministrei um sermão no Evangelho de Mateus aqui. Este sermão é o primeiro sermão da série Fã o Discípulo. Lá eu expliquei para você que no capítulo 28 do Evangelho de Mateus, a gente tem muitos verbos ali, né? A gente tem o verbo batizar, a gente tem o verbo ensinar, aguardar, a gente tem alguns verbos ali. E eu expliquei para vocês que o verbo mais forte, o verbo mais importante daquela sentença ali, era o verbo discipular. Aqui, o verbo mais importante não é vão, não é, inclusive algumas traduções, né? Aide, o verbo está traduzido no imperativo. Isso é um erro de tradução. A tradução mais perfeita aqui é indo, preguem, porque o único verbo aqui no imperativo, na língua original, é preguem. Ora, o Evangelho é a mensagem de Deus dada à igreja para proclamação. E a ordem é preguem, anunciem. E quando a gente ouve essa palavra preguem, parece que a ordem é essa aqui, né? De que você se assuma a um púlpito, porque a gente chama isso de pregação hoje, não é verdade? O que é pregação? É quando alguém se assoma a um púlpito e ela proclama um sermão. Isso também é pregação, mas não é apenas isso pregação. A palavra grega que nós temos aqui, o verbo grego, o verbo querisso, é um verbo que observe bem, vamos pegar o significado todo. Eu não disse para você que o Evangelho é uma nova que um rei, um imperador, um general, ele dá ao seu povo de algo que aconteceu que é relevante para o seu povo? Ora, esta mensagem, ela precisa ser repercutida, ela precisa ser dita por alguém. E quem tinha esta autoridade do rei, de proclamar a mensagem do rei, se o verbo é querisso, no grego nós temos uma figura chamada queris, que é o que nós poderíamos traduzir por arauto. É a pessoa que assume o papel oficial de falar no nome do rei as mensagens do rei. O verbo que o Senhor Jesus usa aqui, ou melhor, o Senhor Jesus está falando em aramaico, né? Mas o verbo que o evangelista Marcos coloca aqui no grego é o verbo que fala exatamente dessa função oficial de falar no nome do rei, a mensagem do rei ao povo. E este falar em nome do rei é o mesmo que proclamar. Entende? O que é o Evangelho? O Evangelho é a mensagem de Deus dada à igreja para proclamação. A palavra aqui, preguem, seria mais perfeitamente, é porque na tradução nós temos algumas dificuldades mesmo, queridos. E é difícil você traduzir um texto, se eu fosse dar toda essa explicação que eu estou dando para você, encaixá-la numa tradução, esse verso ia se tornar 10 versos, né? Mas a ideia fundamental aqui é de que eu e você recebemos uma mensagem na condição de arautos de Deus. Todos nós, na condição de arautos, aqueles comissionados por Deus oficialmente para comunicarem a mensagem de Deus. Por isso o Evangelho é a mensagem de Deus dada à igreja para proclamação. Certo?
Deus fez algo. Deus fez algo. E Deus nos comissiona para que nós comuniquemos este algo que Ele fez. A mensagem não é sobre o que alguém deve fazer. A mensagem é sobre o que Deus fez. Assim como naquele episódio que lhes contei da batalha de Maratona, Fidípides não foi chamar os atenienses para se juntarem à batalha, ele foi contar aos atenienses o que já havia acontecido, que a batalha já havia sido ganha. Do mesmo modo, nós, o Evangelho é uma mensagem dada a nós, confiada a nós, para que nós a proclamemos, digamos, contemos, falemos aquilo que Deus já fez. Certo, queridos? Então, olhe bem, Deus tem uma mensagem dada ao seu povo. Essa mensagem carrega consigo, pela própria estrutura dela, por ela ser o Evangelho, uma carga de exigência. Que exigência? Essa mensagem é para ser contada, proclamada, repercutida. A igreja só é fiel a Deus quando ela compreende o significado do Evangelho e está embutido no significado do Evangelho, a própria natureza da mensagem, que é uma mensagem para ser repercutida, proclamada, difundida. Imaginemos que alguém tenha descobrido, um médico da sua família, seu filho médico, tenha descoberto a cura para o câncer, e você tenha sido objeto desta medicina, desta medicação que ele produziu, seu filho farmacêutico, médico, não sei, e você tenha se tornado livre do câncer. Não seria razoável que você quisesse contar a todas as pessoas que têm câncer que existe uma cura para o câncer? Não seria razoável esperar isso de você? Imagine então quanto ao Evangelho, porque na própria estrutura da mensagem, o próprio jeito como a mensagem ela é proposta a nós, como Evangelho, ela já traz em si, naturalmente. E Jesus ainda não apenas satisfeito em dizer aos discípulos que eles tinham uma boa nova, ele lhes ordena: sejam arautos desta boa nova, anunciem a boa nova, preguem a boa nova. Bom, o Evangelho é a mensagem de Deus, também é a mensagem de Deus dada à igreja para proclamação, certo? Ok? E aí, eu pergunto, temos recebido até aqui o Evangelho como mensagem de Deus? Tendo recebido a mensagem de Deus, temos-la anunciada como uma nova que as pessoas precisam ouvir, e isso está no segmento da sentença, esse próximo aspecto. O Evangelho é a mensagem de Deus dada à igreja para a proclamação ao mundo e aos homens. Certo, queridos? Se vimos que o Evangelho é a mensagem de Deus dada à igreja, ela é dada à igreja para proclamação a quem, queridos? Ao mundo e aos homens. Olha o que nos diz o verso de número 15 ainda. O Senhor Jesus dirige-se aos discípulos e diz: vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a todos os homens. O Evangelho, queridos, ele tem um alcance. Eu quero que vocês olhem por essas duas perspectivas aqui comigo. O Evangelho ele tem duas esferas de alcance, digamos assim. Ele tem uma esfera de alcance universal, cósmico, histórica. Uma esfera de alcance universal, cósmica e histórica. Ou seja, o Evangelho, ele é uma mensagem sobre o que Deus fez, não apenas no que diz respeito a nós enquanto indivíduos, mas ao que Deus fez para restaurar o mundo, a história e o tempo. Na mensagem do Evangelho, há uma mensagem ao mundo, esse mundo perdido, queridos, esse mundo que busca
em novidades a cada década, uma razão de ser e de existir, esse mundo que busca se reconfigurar em todo o tempo, esse mundo que se levanta e se destrói tão rápido quanto se levanta, esse mundo que vemos ao longo da história impérios erguendo-se e impérios se dissolvendo, esse mundo que ora busca, através da religiosidade, da espiritualidade, procurar achar significado para a vida, e ora busca, através do materialismo e dos prazeres desse tempo, buscar significado e razão para a vida. O mundo que, se você for colocar a história sob holofote, você não vai achar significado para ela nas respostas que são dadas por aí, queridos. Para que existimos? Por que existimos? Qual é a razão da nossa vida aqui? Nós humanos como um todo, não estou falando de você pessoal e particularmente, mas nós seres humanos. Qual é o sentido da história? Para que existe a história? E os descalabros, e os assassínios, e as mortandades, e todas essas coisas terríveis que nós vemos na história, faz sentido essa história? Há significado nela? Viemos de onde? Para onde vamos, queridos? Viemos do pó das estrelas, como dizem os evolucionistas modernos? Físicos, homens do campo das ciências, já fizeram proposições para tentar calcular a probabilidade de nós chegarmos aonde nós estamos a partir da evolução. O mundo, queridos, é tão espetacular, existe uma sintonia tão fina nesse mundo, tão fina, que para chegarmos a estar onde estamos aqui agora, seria impossível que todas as coisas que estão acontecendo no campo físico, no campo da matéria, no campo por exemplo, uma coisa simples, né? Olha que coisa espetacular. Nosso planeta sofre uma atração gravitacional do Sol. O Sol tem uma densidade maior e ele atrai o nosso planeta. Ao mesmo tempo, nosso planeta sofre também uma força em direção a afastar-se do Sol. E tem um nível de sintonia tão fino nessas forças, que faz que o nosso planeta consiga, ao invés de se catapultar para fora do Sol, ou ao invés de simplesmente descer em direção ao Sol, as forças são tão equilibradas que ele gira em torno do Sol, numa dança perpétua, que nunca fez lhe afastar um grau afora ou um grau adentro. É uma sintonia tão fina para isso acontecer, queridos, que isso é um dos fatores, né, para a nossa existência. Se nós levarmos em conta todos os fatores possíveis à nossa existência, à luz da interpretação de que o mundo é uma consequência de causa cega, se nós levarmos em conta todos os fatores, queridos, seria mais ou menos como se você pudesse ganhar na Mega Sena 20 vezes seguidas, uma atrás da outra. Você sozinho, jogando um jogo. Ganhar na Mega Sena 20 vezes seguidas, uma atrás da outra. E essa proporção que eu estou lhe dando ainda é abaixo do necessário para que o mundo viesse a ser o que é, como está. Ou seja, queridos, esse mundo está perdido. Está perdido com respostas equivocadas. Esse mundo não sabe que há Deus e que Deus tem uma notícia para ele. Este mundo do nosso tempo, o mundo do tempo de Jesus, que dava outras explicações para a existência, também era um mundo perdido, que não sabia que Deus havia intervido na história para lhes dar uma resposta, um significado, e para dizer a eles que existe uma nova para o mundo. Existe uma nova para este mundo. Existe uma resposta para o nosso tempo. Existe uma resposta para os homens. E além de haver uma mensagem que a igreja recebe para proclamar ao homem, ao mundo, existe uma resposta de Deus. Uma mensagem a ser proclamada, como diz o verso de número 15, a cada homem, a todos os homens. Aqui o Senhor Jesus nos diz: preguem, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Além de um mundo precisar de significado, e no evangelho há um significado, queridos.
No Evangelho é uma resposta para a história, para o tempo, para a existência, para a criação, para o estado em que estamos, para o estado em que chegaremos. O Evangelho é essa metanarrativa sobre tudo. É uma narrativa que explica tudo, que dá consistente resposta para o mundo. E além de dar uma consistente resposta para o mundo, o Evangelho é uma resposta para cada pessoa, de modo particular, psicológico, espiritual, individual. Cada pessoinha, queridos, cada um de nós constrói também sua interpretação de mundo, seu significado do mundo, de sua existência. E nesse tempo que nós vivemos materialista, um tempo que interpreta a vida, a vida e a história de uma forma tão, eu diria, a palavra mais adequada seria, deixa eu tentar achar aqui, queridos, estou tentando achar a palavra. Se eu não achar a palavra, eu vou dizer 20 palavras para tentar chegar lá. O mundo dá uma resposta à vida, tratando a vida de modo vulgar. Essa é a melhor palavra. A vida se tornou algo vulgar, algo sem significado. Para que você vive? Você vive para quê? Para comer e dormir? Para comprar um celular? Você vive para fazer uma viagem e voltar com a história dessa viagem? Para comprar um carro novo? É para isso que você vive? Para dizer que você tem 10 diplomas? É só para isso que você vive? A resposta materialista para a vida e para a existência está nesse campo vulgar, queridos. Uma vida sem significado, uma vida sem propósito, uma vida sem sentido. E quando você morre, você vira pó. Suas memórias se perdem junto com a sua biologia. Porque à luz do mundo material, tudo que você é esse pacote de átomos e moléculas e isso aí. Tudo que acontece está dentro desse processamento interno aqui da sua mentezinha. E quando sua vida física, biológica, material acabar, você acabou, você não é nada, você não serve para nada, você é pó na história. Sua vida não tem sentido, não tem significado e não tem propósito. E uma coisa das mais estúpidas que eu vejo eu gosto de ler alguns textos eu gosto de alguns campos de ciência e também gosto de ouvir alguns apologistas do ateísmo, né? Alguns como Richard Dawkins, por exemplo. Gosto de ler Richard Dawkins. E aí eu leio os caras, começo a falar, meu Deus, mas quanta estupidez. Os caras dizem o seguinte: olha, a vida não tem propósito, não busque propósito. Mas depois eles vão dizer, o belo é você descobrir que a vida não tem propósito, e a ciência nos mostra isso. É um cachorro correndo atrás do rabo? Que coisa mais sem sentido. A vida não tem propósito, então se mata. Seja né? Por favor, não se mate, viu? Não se mate. Mas se a vida não tem esse propósito, querido, que sentido faz você ficar correndo atrás do rabo? Você é um pacote de matéria que está aqui por acidente, vai se desfazer daqui a pouco. Mas, à luz do Evangelho, não. O Evangelho tem uma mensagem para os homens, uma mensagem de Deus, uma mensagem que ressignifica, uma mensagem que explica e não confunde, uma mensagem que nos mostra as origens, que mostra nosso estado, o porquê estamos assim, e nos aponta para um fim garantido pelo próprio Deus, queridos, a fim de restaurar todas as coisas. O Evangelho, então, é a mensagem de Deus dada à igreja para proclamação ao mundo e aos homens. A igreja tem a mensagem de Deus que explica ao mundo o porquê a existência desse mundo e explica aos homens a razão de suas vidas, para lhes dar significado, a fim de que eles entendam o que realmente importa. E aí? Como nós estamos? Temos entendido que a mensagem do Evangelho
ela tem para nós, de modo pessoal, uma reconfiguração do nosso modo de olhar a vida. O Evangelho não é uma coisa que acontece, queridos, uma mensagem que nos alcança apenas no momento quando nós estamos nas nossas atividades religiosas. Se assim você pensa, você já está equivocado. O Evangelho é uma mensagem que perpassa a nossa vida como um todo. E ela precisa, essa mensagem ela é de tal modo profunda, que ela vai redefinir e reprogramar toda a nossa vida. E eu pergunto, nossa vida tem sido reprogramada, redefinida à luz desta mensagem? E nós temos entendido que as pessoas que nos cercam precisam conhecer, entender esta mensagem? O Evangelho, então, é a mensagem de Deus, dada à igreja, para a proclamação ao mundo e aos homens. O que mais? Que diz respeito à morte vicária de Cristo. O Evangelho é a mensagem de Deus, dada à igreja, para a proclamação ao mundo e aos homens, que diz respeito à morte vicária de Cristo. Vicário quer dizer em lugar de. A morte de Jesus em nosso lugar. A própria palavra evangelho no Novo Testamento já carrega consigo este significado. A boa nova do ateniense, cidadão ateniense Fidípides, era da vitória, da guerra. Mas a boa nova do Evangelho, ela já traz dentro de si esse embrião, esta mensagem embriônica. Qual é a mensagem embriônica do Evangelho? A mensagem embriônica do Evangelho é de que Deus enviou seu Filho para morrer no lugar do pecador, no lugar dos nossos pecados. A morte vicária de Cristo, ela é inerente à palavra Evangelho no Novo Testamento, ela está dentro da palavra Evangelho. Nós podemos ver isso muito claramente no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 15. Abra sua Bíblia comigo, em 1 Coríntios, capítulo 15. Aqui, nos versos 1 a 3, o apóstolo Paulo nos fala daquilo que ele pregou aos coríntios. E ele diz o que foi esta mensagem que ele pregou aos coríntios. Ele pregou o Evangelho, e então ele amplia, a fim de que nós entendamos o que vem a ser este Evangelho que Paulo pregou. E a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 15, versos 1 a 3, nos diz assim: Irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei. Eu estou aqui para relembrar vocês o Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam, no qual estão firmes. Por meio deste Evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Observe o verso 3, ele diz assim: Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Olhe bem aqui o que Paulo diz. Primeira coisa que nós vemos aqui é a fidelidade dele como um arauto, como um pregador, assim como nós, igreja. Paulo diz: eu lhes entreguei aquilo que eu mesmo recebi, ou seja, não mudei essa mensagem, eu apenas as transmiti a você. E ele diz: eu preguei a vocês o Evangelho de Deus, o Evangelho que lhes preguei. E no verso 3 ele então descreve o que é esse Evangelho. E o que é esse Evangelho? Esse Evangelho é que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Quando nós entendemos que o Evangelho, qual é o conteúdo do Evangelho? Nós falamos um pouco agora atrás sobre a forma, falamos sobre as implicações da forma do Evangelho, falamos sobre a responsabilidade que está para nós de comunicarmos o Evangelho, visto que o Evangelho é a mensagem. Mas qual é o conteúdo central do Evangelho? O conteúdo central é este aqui, queridos. Isto é Evangelho. O que é Evangelho? O que Deus fez para salvar o pecador. Percebe?
o que é a mensagem da igreja, a mensagem que a igreja recebe para proclamar. A mensagem que a igreja recebe para proclamar é isto aqui, o núcleo da mensagem é este. E não se engane, toda a Bíblia é a respeito disto. Esse é um assunto tão denso e tão profundo que ele consegue perpassar toda a Bíblia. Este é um assunto tão denso e tão profundo que em toda a Bíblia nós nunca, mesmo estudando toda a Escritura, nós nunca vamos esgotar o Evangelho da glória de Deus na face de Cristo, quando Cristo morre pelos nossos pecados. O Evangelho é a mensagem de Deus dada à igreja para proclamação ao mundo e aos homens que diz respeito à morte de Cristo no lugar do pecador a quem Deus quer salvar. Então preste atenção. O Evangelho, queridos, não é. Vamos tentar achar aqui algumas contraposições para tentarmos afinar o que é. O Evangelho não é um modo de nos mostrar o exemplo da vida de Jesus, para que seguindo o exemplo da vida de Jesus, nós cheguemos à salvação. Mas pastor, a vida de Jesus não é para eu seguir o exemplo de Jesus para ser salvo? Não, meu irmão, não é isso não. Isso não é Evangelho. Evangelho é Cristo morrer pelos nossos pecados, é o que Deus fez para nos salvar. O Evangelho não é ensinar mandamentos, o aperfeiçoamento dos mandamentos a partir do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, quando o Senhor Jesus prega o Sermão da Montanha, onde Ele aperfeiçoou os mandamentos, a fim de que nós, aprendendo a guardar esses mandamentos aperfeiçoados, chegamos à salvação. Pastor, eu pensei que fosse aquilo, que eu tinha de guardar aqueles mandamentos lá para chegar à salvação. Não, meu irmão, de modo algum. O Evangelho é o que Deus fez para nos salvar. O Evangelho é a mensagem do que já aconteceu, daquilo que Ele já fez, do ato dele, é de Cristo, pelos nossos pecados, Cristo morrer pelos nossos pecados. A mensagem do Evangelho é a mensagem do que Deus fez. É importante nós entendermos isso, queridos, porque às vezes nós travestimos a fé cristã de religião. Isso é muito comum ao longo da história da igreja. Eu vou pregar ainda uma série de sermões sobre o Evangelho, calme lá, nós vamos adensar nesse assunto, vamos nos aprofundar nesse assunto. Há dois desvios comuns do Evangelho. Um dia ainda vou pregar sobre isso também. Os dois desvios comuns do Evangelho são o legalismo e o liberalismo. O legalismo é quando eu imagino que eu tenho de fazer coisas para chegar à salvação, e o liberalismo é quando eu penso que tanto faz o modo como eu vivo, que isso não tem nenhuma implicação quanto à minha salvação. Nem uma coisa, nem outra coisa. O Evangelho, queridos, preste atenção, é uma mensagem que nos fala, primeiro, está implícito aqui, né? Se Cristo morreu pelos nossos pecados, nós temos um problema. Que problema? O nome do nosso problema é pecado. Não apenas nós, de maneira particular e individual, mas o problema dos homens, o problema da humanidade caída, o problema desse tempo, o problema dos tempos passados, o problema dos tempos que virão. E podem se aperfeiçoar em psicologia, e podem se aperfeiçoar em medicina, e podem se aperfeiçoar em sociologia, em política, nunca será resolvido esse problema, porque esse problema é latente. Está na alma, está na nossa forma. Desde que Adão pecou, nós saímos, a forma foi deformada, e nós saímos deformados com Adão desta forma. O problema dos homens se chama pecado. E mudem as leis, e mudem as estruturas políticas, e voltem em partidos diferentes, nunca vai mudar. Porque está lá o germe do pecado na nossa natureza, entende? E quem de nós conseguirá dar resposta para o estado de nossa pecaminosidade? Quem de nós, queridos? Você pode. E aí as pessoas se enganam, né? Acham que pecado é apenas um dos extremos. Um dos extremos do pecado seria a depravação moral.
Há pessoas que pensam que o pecado é apenas a depravação moral. Tem um outro extremo do pecado. O outro extremo do pecado é a religiosidade, a piedade, o estado do homem buscando ser justo em si mesmo, fora de Deus, sem Deus. É o homem buscando a reconciliação consigo mesmo sem Deus. E o que acontece com isso? E vemos isso claramente nos dias de Jesus. Vemos tanto um extremo das prostitutas e dos cobradores de impostos, quanto vemos o outro extremo. Que extremo? Dos fariseus, religiosos, piedosos, homens de oração, homens que davam seus dízimos, suas ofertas, e que, sem entender o caminho que Deus lhes deu para a salvação, estavam buscando eles próprios salvação por suas obras. E qual é o caminho do pecado, quando acham o homem com o coração desse jeito? O pecado fica arraigado, enraizado, onde? Na vaidade, na vanglória, na soberba, no juízo do outro. A religião faz isso, queridos. A religião torna os homens juízes dos demais, mais santos que os demais. Eles se acham mais santos que os demais, eles se acham mais capazes que os demais, eles se acham aptos a, diante de Deus, reclamar alguma coisa, visto que eles são piedosos. Mas olhe para o pêndulo da história, a história pendula. Ora os homens estão buscando Deus, né? Ou melhor, ora os homens estão no pecado da religiosidade, ora os homens estão no pecado da depravação, e tudo isso é pecado. De todo jeito o homem está condenado. Já disse o apóstolo Paulo em Gálatas no capítulo número 5, que aqueles que justificam-se a si mesmos estão separados de Cristo. O nosso problema, o problema latente de todo ser humano é o pecado. O pecado. Por quê? A coisa mais fundamental do nosso pecado, sabe qual é? É buscarmos fora de Deus aquilo que só Deus tem para nós. Aqui que está a origem de todo pecado, queridos. Não é à toa que este é o primeiro dos 10 mandamentos, ou melhor, a correção disso é o primeiro dos 10 mandamentos. Qual é o primeiro dos 10 mandamentos? Não terás outros deuses diante de mim. Olha o que esse mandamento nos diz. Esse mandamento nos mostra o nosso estado de querermos nos afastar de Deus e buscar resposta fora de Deus para nós mesmos, queridos. Foi isso que Adão buscou e é isso que cada um de nós buscamos, quer na devassidão, quer na religião. Mas Cristo morreu pelos nossos pecados, queridos. Para esse estado de coisas, Deus deu uma solução. Deus deu uma solução. Nenhum de nós seria capaz de conseguir solução para isso. Nenhum de nós conseguiria construir, pavimentar um caminho até Deus. Mas Deus, Ele mesmo, dos céus, construiu um caminho até nós. Eu acho lindo o Evangelho de João, no capítulo 1, quando o Senhor Jesus, falando com Natanael, ele explica a visão de Jacó. A visão de Jacó, quando Jacó deita, dorme na pedra, e ele vê uma escada que vem dos céus à terra, e Jacó fala: caramba, Deus está aqui. E o Senhor Jesus explica essa visão de Jacó. Quando ele fala com Natanael, Jesus está conversando com Natanael está meio desconfiado, e Jesus fala: eu vi quando você estava debaixo da figueira. E ele fala: o quê? Eu lá? Você me viu? Mestre, você é o rei de Israel, você é o Messias. Ele diz: porque eu falei isso, você creu? Imagine quando você vir os anjos de Deus subindo e descendo pelo Filho do Homem. O que o Senhor está dizendo com isso, queridos? Eu sou a escada de Jacó, que desceu lá dos céus e fez um caminho até aqui, a fim de que os homens possam se achegar a Deus, queridos. O Evangelho é isso, é Deus construindo uma escada até nós, por meio de Cristo, para que o nosso estado de perdição pudesse ser revertido em salvação. Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele fez tudo. Tudo. E a mensagem do Evangelho ela é tão extraordinária,
que ela não fala apenas desse ato de Deus nos criar um caminho em direção a si. Ele não apenas cria um caminho, mas Ele nos reconecta nele, nos religa nele. Existe uma verdadeira religião, que é a fé cristã, porque pela fé cristã Deus nos religa nele, e agora em Cristo, essa natureza velha e pecaminosa está sofrendo assaltos todos os dias pelo Espírito que habita em nós. O Espírito de Deus passa a habitar naqueles a quem Ele chama e salva, e Ele está promovendo uma nova vida dentro de nós, queridos, e por isso, sim, nós obedeceremos os mandamentos de Deus, viveremos para a sua glória, mas porque Ele mesmo já nos salvou em Cristo. O Evangelho é a mensagem de que do que Deus fez. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Certo, queridos? Então preste atenção, o Evangelho é a mensagem de Deus, dada à igreja para proclamação ao mundo e aos homens, que diz respeito à morte vicária de Cristo. E por fim, uma mensagem que exige uma resposta de fé e de arrependimento dos que a ouvem. Sim, esta mensagem de que Deus salva pecadores é uma mensagem que também chama esses pecadores a responderem em fé ao que Deus fez por eles, em arrependimento ao que Deus fez por eles. Deixa eu lhes explicar isso. No final deste texto que nós lemos, capítulo 16 do Evangelho de Marcos, o Senhor Jesus diz no verso 16: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. A mensagem do Evangelho, queridos, ela aponta para o nosso estado de condenação, como eu já lhes disse, como podemos ver no capítulo 15 de 1 Coríntios, quando o apóstolo Paulo fala de nossos pecados. E óbvio, queridos, se nos entendemos pecadores, se reconhecemos-nos pecadores, se vemos que nossa vida tem sido uma afronta a Deus, sim, somos pecadores, sim, o nosso problema é o pecado, e sim, a vida dos homens afastada de Cristo é uma afronta a Deus. E se temos vivido uma vida de afronta a Deus, queridos, o que nos resta então? Você vai realinhar a sua vida, equilibrando-a por boas obras? Você não vai conseguir. A multidão dos seus pecados é tal que um pouquinho de boas obras nunca vai equiparar os pecados que cometemos. Na verdade, queridos, nós já deveríamos ter sido fulminados há muito tempo. Egoístas, soberbos, altivos, mentirosos, desonradores de pai e mãe, adúlteros, adúlteras, ladrões. A lei diz que por um mandamento quebrado éramos dignos de morte. Imagine no estado em que estamos, condenados por muitos delitos e muitos pecados. O que fazer então? Deus não pede de você uma reparação. Deixa eu te explicar uma coisa. Deus não pede de você uma reparação. Sabe por quê? Porque você não dá conta. A única coisa que Deus pede de nós é que nós nos arrependamos, que nós confessemos: miserável homem que sou. É isso que a Bíblia pede de nós, que olhemos para o estado de nossos pecados e olhemos para a glória de Deus e reconheçamos: eu sou sim, Senhor, um pecador. E se o Senhor não dirigir a sua mão até mim, eu jamais conseguirei me achegar a Ti. Se o Senhor não tiver misericórdia de mim, eu continuo aqui no charco de lodo. Se o Senhor não tiver compaixão de mim, que será de mim? É isso que a Bíblia pede. O que diz aqui o texto? Quem
crer e for batizado, o batismo é um ato de confissão, é você dizer: eu sei que eu sou impuro. Confissão diante de Deus. É isso que a Escritura pede. Imaginemos nós, eu falei para vocês da batalha de maratona. Imagine que alguém despreze a seriedade daquela mensagem. Aquela mensagem, queridos, de Milcíades aos atenienses, requeria dos atenienses uma resposta àquela mensagem. Imagine que você está desesperado fugindo da cidade, e que Fidípides aponta no centro da cidade e você consegue ouvir ao longe: atenienses, alegrem-se, nós vencemos. E você despreze esta mensagem, e você vai embora. O que esta mensagem poderá ter trazido para a sua vida de significativo? Nada. Por isso que o texto também diz: quem crer e for batizado será salvo. Arrependimento e fé. Fé no que Deus fez. Fé, crer. Queridos, Deus diz para você: você é um pecador. Você merece a minha ira, o meu juízo. Você merece ser fulminado pela minha glória. Apesar de tudo isso, eu amo você. Enviei meu filho para morrer no seu lugar. E eu posso, tanto perdoar todos os seus pecados, quanto te dar uma nova vida, a fim de que você aprenda a ser a imagem do meu filho. O que nos resta, queridos, diante disso? Crer, confiar, que o que Deus fez basta. Por isso que essa mensagem exige uma resposta de fé e de arrependimento dos que a ouvem. E é isso que nós vemos no Evangelho, amados. O Evangelho é uma mensagem de Deus para nós, que diz que Deus já resolveu todo o problema pertinente àquilo que é mais significativo de nossa vida e de nossa existência, que é nós nos reconectarmos a Ele. Como Deus resolveu isso? Fazendo que o seu Filho sofresse a condenação do nosso pecado e proclamando a nós que o que Ele fez já resolveu tudo o que nós jamais poderíamos resolver. O que nos resta? Fé e arrependimento. Senhor, sou um pecador. Senhor, preciso da Tua salvação. Aleluia. O Evangelho é, queridos, isto: a mensagem de Deus dada à igreja para proclamação ao mundo e aos homens, que diz respeito à morte vicária de Cristo e exige uma resposta de fé e arrependimento dos que a ouvem. O Evangelho, queridos, ele desaliena as pessoas. As pessoas estão vivendo como que zumbis neste mundo. À luz da... Quem lembra de um filme chamado Matrix? É do meu tempo. Teve Matrix 2, Matrix 3, Matrix Reload, Matrix isso, Matrix aquilo. Deixa eu lembrar para você da história desse filme. Um filme interessante de assistir. Se você nunca assistiu, você que é da geração Nutella aí, né? Talvez não tenha assistido, né? Os meninos aí de 18 anos de idade, 19 anos de idade. O filme nos conta... as pessoas viviam como nós, né? Cada uma pessoa saindo de manhã cedo para ir para o seu trabalho. Um era contador, inclusive, se não me engano, o personagem principal era um contador, trabalhava no escritório de contabilidade, alguma coisa semelhante, não, de sistemas, estou equivocado. Trabalhava no escritório, ele era um programador. E alguém chega para ele e diz: olha, eu tenho 2 pílulas aqui. Se você tomar essa primeira pílula, sua vida continua do jeito que você está. Se você tomar a segunda pílula, seus olhos vão se abrir para a verdade. E ele decide tomar a segunda pílula. O que acontece? Ele acorda. Aquela vida que ele estava vivendo, na verdade, era um programa de computação. Um mundo virtual.
Na verdade, os robôs haviam dominado este mundo e haviam feito dos seres humanos, visto que houve uma catástrofe, uma hecatombe que cobriu o Sol e não havia mais acesso do Sol ao planeta. Os robôs entenderam que a melhor forma de produzir energia era através do calor dos seres humanos, e eles cultivavam os seres humanos em plantações. Então nascia-se bebê numa plantação de seres humanos, dentro de um casulo com um certo líquido, parecido com o líquido amniótico, e você vivia toda a sua vida ali, só que conectado a um sistema, e esse sistema emulava, simulava um mundo antes desse cataclisma, né, dessa hecatombe, dessa tragédia. Então, na verdade, cada uma daquelas pessoas estavam vivendo num casulozinho. Na vida real, elas estavam sendo escravas daqueles robôs. E o Evangelho, ele é esta mensagem que, de modo semelhante, também nos desaliena. Nós estamos vivendo as nossas vidinhas, pensando que estamos vivendo para o nosso escritório de contabilidade, estamos vivendo para a nossa profissão de professor, de músico, não sei o quê, para casar, para ter filhos e tal, enfim. Enquanto, na verdade, queridos, este mundo está perdido no pecado. A consequência desse estado de morte é a condenação eterna. E se você não se desalienar, se você não ouvir a mensagem de Deus, que Ele próprio já resolveu, e se você não tomar a decisão de tomar a pílula do Evangelho, que é a mensagem que diz que Deus já resolveu para você o seu problema, basta você crer em Cristo e permitir que Ele transforme a sua vida, você continuará plantado, sendo dominado, escravizado pela estrutura deste tempo. O Evangelho é uma mensagem de desalienação, uma mensagem de salvação e uma mensagem de novas, de grande alegria. Que alegria, queridos! Se você crê, você já está salvo. Seus pecados já estão perdoados. Deus já tornou você dele, e Ele próprio garante tudo isto. Isto é a mensagem do Evangelho. Amém? Eu quero que eu vou repetir mais uma vez essa sentença. Queria que você fechasse seus olhos, tentasse, óbvio, eu acredito que você não vai conseguir memorizar, mas tentasse gravar esta descrição, essa definição que eu dei aqui na sua alma. E ao orar, eu quero que você pense: você respondeu com fé e arrependimento à mensagem do Evangelho? Você tem permitido que essa nova seja uma nova que transforme a sua existência? Você tem sido alguém que tem propagado essa nova do que Deus fez? Curva sua cabeça. O Evangelho é a mensagem de Deus, dada à igreja, para proclamação ao mundo e aos homens, que diz respeito à morte de Cristo, à morte vicária de Cristo, e exige uma resposta de fé e arrependimento dos que a ouvem. Senhor, Deus e Pai, eu sou grato a Ti, porque o Senhor uma vez decidiu vencer a batalha que eu nem sabia, Senhor, que existia. Eu estava ignorante. Sequer sabia que a espada estava vindo em minha direção de modo mortal. Eu estava alienado, estava perdido. Perdido no pecado, perdido nas coisas deste mundo, olhando para esse mundo como uma galinha que olha apenas para baixo. Mas mesmo alienado, mesmo sem saber, o perigo, a morte, a condenação, o juízo que me esperava, o Senhor decidiu enviar o seu Filho para morrer no meu lugar, para morrer a minha morte, para assumir o meu pecado,
para me dar condições, Senhor, de ter uma nova vida. O Senhor venceu o pecado e a morte na cruz. O Senhor começou uma recriação, uma nova criação através de Cristo. A tua palavra diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Há um poder, há uma vida naquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário, que sepulta não apenas todos os nossos pecados, mas também lava e purifica todos os nossos pecados futuros. E mais que isso, Senhor, começa a transformar-nos interiormente. Nunca, nada neste mundo poderia começar a fazer tal transformação, mas o Senhor já começou a fazê-la em nós que estamos em Ti. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo que o Teu Filho fez. Obrigado pela mensagem que o Senhor mandou a sua igreja proclamar e que um dia me alcançou, me dizendo o que o Senhor já havia feito para a minha salvação. É extraordinário, Senhor, saber que eu não mereço, que eu não sou digno, mas ainda assim o Senhor me ama